Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao primeiro filme da série A Vida em Kiron. Chegou a hora, prepare-se para uma jornada única que vocês vão assistir a seguir. Não é apenas uma história de ficção sobre seres primitivos tentando sobreviver num planeta hostil. É uma alegoria profunda sobre a nossa própria história. É a história da evolução humana, a evolução do princípio inteligente. Nesta saga, acompanhamos almas exiladas, espíritos que falharam moralmente na Terra e têm que recomeçar do zero num ambiente brutal, através dos olhos do líder pacífico Kael e do guerreiro implacável Zar, e sob a observação atenta dos nossos mentores espirituais, Lúcio e André. Vamos ver as leis morais de O Livro dos Espíritos nascendo na prática. Ao longo de mais de uma hora de história, preste atenção em como os grandes ensinamentos da espiritualidade maior se desdobram na lama e na luta de Kiron. Bom, amigos e amigas, acomode-se, prepare seu coração e acompanhe o nascimento da civilização. Este é o filme completo da primeira temporada de A Vida em Kiron. Dito isso, vamos lá. Meu Deus, Mentor Lúcius, que imensidão é essa? Saímos do nosso sistema solar? Olhe o tamanho daquelas árvores. Parecem arranha-céus. Tudo aqui é gigante. Sinto-me uma formiga. Sim, André. Estamos muito distantes da Terra. Este é o planeta Kiron, uma superterra, como chamam os astrônomos. Sua massa é 5 vezes maior que a do nosso antigo lar. Por isso, a gravidade aqui é intensa, e a biologia se adaptou a essas proporções. Tudo aqui é excessivo. A vida aqui explode em força bruta. É bonito, mas sinto uma vibração selvagem. Não há cidades? Não vejo luzes elétricas. Não há civilização tecnológica ainda. Estamos num estágio análogo à pré-história terrestre, mas numa escala muito maior. Este é um mundo jovem, fervilhando de energias primárias. É aqui que os exilados da Terra estão recomeçando. Mentor, cuidado! Olhe aquela fera. Parece um monstro jurássico. E... espere. Aqueles humanos enfrentando a fera, eles são enormes. São gigantes. Observe bem. Devido à gravidade e ao tamanho do planeta, os corpos físicos aqui desenvolveram-se com grande estatura e musculatura. São corpos rústicos, preparados para a sobrevivência física, não para o intelecto refinado. Os espíritos exilados da Terra estão reencarnando nesses corpos de gigantes. Lá na Terra, eles usavam ternos, frequentavam festas, viviam no ar-condicionado. Aqui, eles precisam usar a força bruta para não serem devorados pelas feras. Que contraste terrível! Ter a mente de um homem moderno, mas estar preso num corpo primitivo, cercado por monstros. É a lei de causa e efeito, meu filho. Eles usaram a inteligência na Terra para predar seus irmãos mais fracos. Agora, vivem num mundo onde eles são a caça. Eles precisam desenvolver a coragem e a união para dominar estas bestas, já que não souberam dominar a besta interior do egoísmo quando tiveram chance. Estamos dentro da morada deles. É uma caverna imensa. Sinto uma angústia neles, mentor. Uma revolta. Eles sabem que não pertencem a este lugar? Inconscientemente, sim. O perispírito deles guarda as impressões de um mundo mais suave. Eles olham para essas mãos grossas, para esses corpos pesados e sentem que são estranhos no ninho. A revolta é comum nos primeiros séculos. Muitos enlouquecem. Outros tentam dominar o grupo pela força, repetindo os erros da Terra. Mas a natureza de Kiron é implacável. Ou eles colaboram para enfrentar as tempestades e os predadores gigantes, ou perecem.
Então o sofrimento vem da luta contra o ambiente? Vem do ambiente e da limitação do corpo. Imagine um grande pianista reencarnado num corpo cujos dedos são grossos e duros, incapazes de tocar. Imagine um cientista num cérebro que só processa instintos de caça. Essa prisão na carne densa é o que vai amaciar o orgulho deles, André. Até que aprendam que a verdadeira superioridade é a do espírito, não a do corpo ou da posição social. Olhe lá. Eles estão construindo uma proteção. Estão trabalhando juntos. Sim, eis o início da redenção. A inteligência que trouxeram da Terra está começando a despertar. Eles vão ensinar a este mundo a agricultura, a arquitetura, a lei. Eles vão domesticar este planeta gigante. Serão os deuses e heróis das lendas futuras deste povo. Ao transformarem Kiron num lugar melhor, estarão transformando a si mesmos. Um dia, quando tiverem domado este mundo hostil, através do trabalho e do amor, terão permissão para voltar à Terra ou ascender a mundos felizes. Lúcius e André estão em um plano espiritual elevado, num tipo de observatório. Diante deles, uma espécie de portal ou espelho mostra imagens da Terra atual. Eles observam com serenidade, mas André está curioso. Mentor Lúcius, onde estamos agora? A vibração aqui é tão leve e estamos vendo a Terra lá embaixo. Estamos nas esferas de planejamento, André. Daqui, os benfeitores acompanham a marcha da humanidade. Hoje, vamos usar este espelho do tempo para observar o passado recente de um de nossos irmãos. O espelho mostra uma cena na Terra. Um escritório de advocacia ou corporativo extremamente luxuoso, no topo de um arranha-céu. Marcos está assinando documentos e falando ao telefone, demitindo pessoas sem piedade para aumentar lucros. Quem vamos observar? Aquele espírito que você viu na sua última viagem. Lembra-se do líder dos gigantes na caverna de Kiron? Aquele que desenhava estratégias na parede de pedra? Sim, o mais forte, o mais revoltado. Pois bem, vamos ver quem ele era na sua última encarnação na Terra, antes do exílio. Observe. O nome dele era Marcos. Nossa, que ambiente pesado, apesar do luxo. Ele parece muito poderoso, Lúcius, muito inteligente. E ele era, André. Marcos possuía uma inteligência brilhante. Era um estrategista nato. Trouxe de outras vidas uma capacidade de raciocínio invejável. Ele construiu impérios financeiros, gerava empregos, movia a economia. Aos olhos do mundo, um homem de sucesso. Mas se ele era útil ao progresso material, por que foi exilado? A Terra não precisa de gente inteligente? Precisa. Mas a nova Terra precisará de inteligência guiada pelo coração. Observe a aura dele, André. Veja as cores. Ele usava inteligência apenas para o eu. Marcos via as pessoas como números, como degraus para sua ascensão. Ele sabia que suas decisões causavam fome e desespero em milhares de famílias, mas isso não lhe tirava o sono. Ao contrário, ele sentia prazer no poder de controlar destinos. O orgulho, André. O orgulho cristalizado. Essa foi a primeira âncora que ele prendeu em seus próprios pés. O espelho mostra outra cena. Marcos está mais velho. Ele recebe um relatório sobre um desastre ambiental iminente causado por sua empresa. Ele tem a opção de gastar bilhões para evitar mortes ou ocultar o relatório e lucrar mais. Ele amassa o relatório e ordena o silêncio. Meu Deus! Ele sabe que vai causar uma tragédia e escolheu o dinheiro? Mentor, ele não teve chances de mudar? Ninguém avisou a ele? A misericórdia divina nunca falha, meu filho. Ele teve inúmeras chances. Teve a intuição durante o sono, trazida por seu anjo guardião. Ele acordava e chamava isso de bobagem sentimental. Teve amigos que tentaram aconselhar. Ele os afastou, chamando-os de fracos. Teve a dor de doenças na família, para tentar amolecer seu coração. Ele se revoltou e usou o dinheiro para tentar comprar a saúde.
Este momento que vimos agora foi o ponto de virada. Foi quando ele disse um não definitivo à fraternidade. Ao escolher conscientemente o lucro sobre a vida humana, ele densificou seu perispírito de tal forma que a conexão com a Terra começou a se romper ali mesmo, ainda encarnado. Quando Marcos desencarnou, vítima de seus próprios excessos, ele não encontrou a luz. Ele acordou nas zonas umbralinas, cercado pelas formas pensamento que ele mesmo criou: ganância, poder, crueldade. Ele tentou dar ordens aos espíritos sofredores como fazia na Terra. Foi ridicularizado. Entrou em profundo desespero e revolta contra Deus. E foi aí que decidiram mandá-lo para Quiron? Não houve um tribunal com martelo, André. Entenda a física da coisa. A Terra está mudando sua frequência. Está ficando mais rápida, mais sutil. O perispírito de Marcos, carregado de ódio, orgulho e materialismo, tornou-se pesadíssimo, muito lento. É como tentar misturar óleo e água. A própria psicosfera da Terra começou a expelir a vibração dele. E, ao mesmo tempo, a psicosfera densa, primitiva e bruta de Quiron começou a atraí-lo, por afinidade. Ele precisava de um mundo onde a força bruta e a luta pela matéria fossem a lei, porque foi essa a lei que ele escolheu viver. É muito triste, mentor. Um espírito tão capaz. Sim, é triste, mas é justo e é pedagógico. Em Quiron, no corpo de gigante, ele terá que usar sua inteligência para sobreviver, não para explorar. Lá, ele aprenderá a valorizar a cooperação, porque sem ela, ele perece. É o amor de Deus ensinando pelo caminho mais difícil, já que o fácil foi rejeitado. Mentor Lúcius, a densidade aqui é insuportável. Parece que o ar é feito de piche. Onde estamos? Isso ainda é a Terra? Sim, André. Estamos nas crostas inferiores, as zonas abissais. Aqui se escondem as organizações que tentam impedir a transição planetária. Eles sabem que o tempo deles acabou e, por isso, tentam ancorar suas cidades trevosas na crosta para não serem levados pelo expurgo. Eu vejo muralhas? Parece uma fortaleza medieval lá embaixo. São fortalezas mentais, sustentadas pelo hipnotismo coletivo. Mas hoje, André, essas muralhas vão cair. Olhe para o horizonte. Eles estão chegando. Salve, comandante Elias. A paz do Cristo esteja com sua legião. Salve, Lúcius. Estamos prontos para a incursão. O perímetro já está cercado. Jovem, mantenha sua vibração elevada. O que você vai ver hoje não é crueldade, é saneamento. Comandante, por que é preciso um exército? Deus não poderia apenas levá-los? Deus respeita o livre-arbítrio, mas também protege os inocentes. Estes irmãos que vamos retirar hoje são quistos no corpo da Terra. Eles são peritos em manipulação energética. Eles usam a energia vital de encarnados e desencarnados para se chumbar no solo terrestre. Se a lei de afinidade fosse atuar sozinha, demoraria séculos para desgrudá-los. A Terra não tem mais esse tempo. Nós somos os cirurgiões. Vamos cortar os laços que eles criaram e encaminhá-los para as naves de transporte. Olhe! As paredes estão derretendo! E aqueles seres de capas escuras? Eles estão tentando atacar os guardiões com raios vermelhos. É o duelo mental, André. Mas a luz condensada
é sempre mais forte que a sombra. Observe o comandante Elias. Irmãos da Sombra, a resistência é inútil. O ciclo de exploração acabou. A misericórdia divina lhes oferece um novo recomeço. Não na terra, que vocês feriram, mas em um solo onde poderão expiar seus crimes trabalhando. Adormeçam agora. Eles dormiram imediatamente, mentor. Parece que foram desligados. É um choque anímico controlado. Eles precisam ser adormecidos para serem transportados. Acordados, eles destruiriam as naves com sua mente desequilibrada. Eles só acordarão em Quiron, já reencarnados ou preparados para a reencarnação nos corpos primitivos. Lá, sem a memória de sua magia negra, terão que reaprender a humildade. São milhares, mentor. É triste vê-los assim, amontoados, saindo de casa. Não sinta pena, André. Sinta esperança. A Terra respira aliviada a cada uma dessas naves que parte. Sem a influência mental destes líderes, milhões de encarnados na Terra vão sentir um alívio imediato. Vícios vão diminuir, guerras vão perder força. Nós estamos limpando a casa para que a era de regeneração possa entrar. Obrigado, guardião. O trabalho de vocês é a garantia da nossa paz futura. Mentor Lúcius, são milhares. Eu vi como eles lutaram para não entrar nessas naves. Eles gritavam que eram reis, imperadores das trevas. Para onde eles estão indo exatamente? Eles estão indo para o único lugar que vibra na mesma frequência que seus corações endurecidos, André. Olhe para frente. Eles estão chegando a Quiron, a nova casa. Aqui, a densidade é tão grande que funciona como uma gaiola de chumbo para a mente. Observe a descida. Na Terra, no plano do umbral, esses espíritos eram poderosos. Eram magos negros. Com a força da mente, criavam castelos ilusórios, hipnotizavam suas vítimas, plasmavam armas e monstros. Eles se achavam deuses. Eles vão atacar os habitantes locais, Lúcius? Se eles têm esse poder todo, vão escravizar os primitivos de Quiron. Aí está o segredo da misericórdia divina, meu filho. A lei aqui é outra. Acompanhe o desembarque. Eles estão rastejando? Por que não voam? Por que não atacam os guardiões? Sinta a atmosfera, André. O ar aqui é pesado, carregado de magnetismo primitivo. No umbral da Terra, a matéria mental é plástica, obedece ao pensamento. Aqui, a matéria é bruta, rígida. Veja aquele ali. Era um poderoso hipnotizador na Terra. Ele está tentando plasmar uma espada, tentando mudar sua aparência para assustar. Mas nada acontece. Em Quiron, o pensamento não molda o ambiente instantaneamente. A magia deles acabou. Pela primeira vez em séculos, esses tiranos sentem algo que julgavam ter superado: o medo. Eles não são mais predadores. Agora, são apenas náufragos em um mundo hostil. É patético. Eles parecem crianças perdidas. Sem os poderes mentais, o que sobra deles? Sobra a verdade, André. Sobra quem eles realmente são, sem as máscaras do poder. Agora, eles terão que lidar com a natureza. E a natureza de Quiron não negocia. O que é aquilo? A fauna local. Criaturas gigantescas, bestas primitivas. Esses espíritos, que antes assombravam os encarnados na Terra, agora terão que correr e se esconder como presas. A humildade que não aprenderam pelo amor, aprenderão pela sobrevivência. Eles precisarão uns dos outros. O orgulho isola, mas o medo une. Para sobreviverem nessa selva, terão que formar tribos, colaborar, redescobrir a fraternidade da maneira mais rústica possível. Então esse é o destino deles? Ficar fugindo de monstros para sempre? Não para sempre.
apenas até que seus perispíritos, corpos espirituais, sejam modificados pela energia do planeta. Em breve, a fadiga os vencerá. Eles adormecerão um sono profundo e esquecerão quem foram. E então, renascerão. Eles voltarão como os filhos desta terra, gigantes, fortes, mas sem a memória do mal que praticaram. Terão a chance de usar sua inteligência, que antes usavam para o mal, para domar o fogo, inventar a roda, construir a civilização deste novo mundo. Deus não cria o inferno eterno, André. Deus cria a escola. E para alguns alunos rebeldes, a melhor sala de aula é a pedra bruta. Lúcius e André observam de um ponto alto. A planície abaixo começa a ser preenchida por uma multidão infinita de espíritos. Mentor, é impressionante. No outro dia, vimos as naves prisão trazendo os magos negros. Era uma energia pesada, de guerra. Mas hoje, olhe isso. São milhões. Parece uma migração bíblica. Quem são eles? Não são os líderes das trevas que vimos ser capturados por Elias. Aqueles rebeldes não suportariam a luz que vai descer aqui hoje. Fugiriam para as fendas mais profundas. Estes aqui são os mornos, os egoístas, os vaidosos e também aqueles que se deixaram levar pelos vícios. São nossos irmãos da Terra que, infelizmente, não atingiram a média vibratória. O magnetismo da nova Terra os repeliu naturalmente para cá. Eles parecem tristes, confusos. Vejo famílias, vejo jovens, idosos. Eles sabem que não estão mais na Terra? A maioria ainda dorme um sono hipnótico. Vão acordar em breve, achando que ainda vivem, mas notarão que o sol é diferente, que o ar é pesado. Mas antes que o véu do esquecimento cubra suas mentes para a nova encarnação, eles receberão o viático, o último alimento espiritual. Espíritos de luz, trabalhadores de Jesus, começam a organizar a multidão. Eles não usam armas ou redes, mas emitem ondas de calma. A histeria coletiva diminui. A atmosfera mudou. Aquela angústia de fim de mundo está sumindo. Lúcius, estou sentindo uma paz que nunca senti nem na Terra. O que está acontecendo? A espiritualidade maior não despeja seus filhos no lixo, André. Isso é uma transferência de escola, não um abatedouro. Os magos negros rejeitaram qualquer ajuda, escolheram a dor. Mas esta multidão, ela ainda tem ouvidos para ouvir, se a mensagem for de amor. Prepare-se. O governador espiritual da Terra, que também tutela este mundo novo, vem dar as boas-vindas. O céu de Quiron se abre num vórtice dourado. A luz é tão intensa que projeta sombras longas nas rochas vermelhas. A multidão de exilados olha para cima, instintivamente. É ele. Ele não abandonou os reprovados. Nunca abandona. Ele desceu aos infernos por nós. Por que não viria a Quiron? Escute, André. Ele vai falar à consciência deles. Filhos do meu amor, por que chorais a perda do paraíso que vós mesmos rejeitastes? A terra segue seu curso para a luz, e vós, por sintonia, buscais agora pouso compatível com vossos corações. Não vedes castigo nisto, vede oportunidade. Aqui, neste solo virgem e rude, tereis a bênção do esquecimento e o suor do trabalho. Vós sereis os pais e as mães desta nova humanidade. A luz de Jesus mostra flashes do futuro, esses espíritos reencarnando nos corpos primitivos, descobrindo fogo, construindo as primeiras cabanas, ajudando uns aos outros contra as feras. Os que se julgaram sábios na terra, aqui reaprenderão a simplicidade. Os que se julgaram poderosos,
Aqui dependerão da força do braço e da união com o irmão para sobreviver. Eu vos prometo, não estareis sós. Enviarei meus missionários, e quando vossa dor houver lapidado o orgulho, e vossa saudade houver acendido a chama do amor, eu mesmo estarei convosco novamente. Coragem. O exílio é a ponte de volta para casa. Uma onda de energia balsâmica varre a planície. Os exilados, antes apavorados, agora adormecem serenamente no chão, prontos para serem encaminhados ao processo de reencarnação. Eles dormiram. Parecem crianças agora. Mentor, e aqueles outros? Os magos negros da nossa última observação? Eles viram isso? Não, André. A sintonia deles não permite ver o Cristo. A luz dele, para eles, seria fogo que queima. Eles estão nas cavernas profundas, na escuridão que escolheram. Vão ter que aprender com a dor da pedra e da fera. Mas estes aqui, estes receberam a semente da esperança. Quando acordarem nos corpos de gigantes, no meio da selva perigosa, algo no fundo da alma deles vai lembrar: eu não estou sozinho. Essa é a diferença entre a rebeldia consciente e a ignorância. A misericórdia divina reúne, mas a lei de afinidade separa. Em Quiron, a geografia reflete o estado moral. Lúcius, esse lugar é insuportável. O vento parece cortar. Quem foi mandado para cá? Aqui estão os inconformados, André. Os antigos magos negros. Veja. Eles parecem sólidos. Eles sentem frio? O perispírito deles está tão carregado de energias densas da Terra que nesta atmosfera pesada de Quiron, eles quase tangenciam a matéria física. Sim, eles sentem o frio, a areia cortante, a sede. Não é vingança, André, é a física. A vibração deles exige esse ambiente rústico para quebrar a casca do orgulho. Eles ficarão neste deserto por muito tempo, aprendendo a humildade da sobrevivência. E aqui? O clima é menos agressivo, mas que tristeza profunda. Este é o Vale da Espera. Aqui estão os bilhões de mornos, aqueles que não fizeram o mal deliberado, mas viveram apenas para si mesmos. Eles não precisam da dureza do deserto, mas precisam do tempo. Em breve, eles começaram a formar as primeiras colônias espirituais, mas agora ainda estão demasiadamente chocados para cumprirem esse intento. Eles estão se lembrando da Terra? Constantemente. A erraticidade para eles é um período de luto. Eles lembram de suas casas, seus carros, seus cargos, coisas que não existem aqui. É um processo de desapego forçado. O perispírito deles precisa esquecer a sofisticação da Terra para aceitar a simplicidade bruta de Quiron. Aqui entra a parte mais fascinante, relatada nos livros de Chico Xavier. Não basta o espírito querer nascer. O corpo físico precisa ser compatível. Os habitantes originais de Quiron são gigantes primitivos, com cérebros preparados apenas para instintos básicos: comer, dormir, reproduzir. São basicamente animais. Como colocar a mente de um engenheiro, de um professor ou de um político da Terra dentro desse corpo sem queimar o cérebro biológico? Observe, André. Aqueles seres de luz não são deste planeta. São especialistas enviados de esferas superiores. O que eles estão fazendo com aquele primitivo? Estão fazendo enxertia espiritual.
Estão alterando a genética sutil da raça nativa. Eles precisam expandir a capacidade craniana, refinar o sistema nervoso. Se um espírito da Terra reencarnasse nesse corpo agora, a voltagem mental dele destruiria o sistema nervoso do gigante. É um trabalho de séculos. Eles preparam o molde biológico. Ao mesmo tempo, os espíritos exilados que estão em diferentes pontos de Quiron estão tendo seus perispíritos adaptados, interagindo com o ambiente espiritual do planeta para caberem nessa nova forma. É um ajuste de duas vias. A biologia sobe um degrau, o perispírito dos terráqueos também começará a moldar lentamente os corpos físicos dos primatas de Quiron. Eles começaram a assumir cada vez mais a forma humana, pois o espírito molda o corpo físico em uma via de mão dupla. Assim como os capelinos ajudaram a moldar o Homo erectus até a formação dos sapiens, os terráqueos ajudarão na modificação estrutural dos Homo quirianos primitivos. É assim que cada mundo contribui para a evolução universal. Eles estão horrorizados, Lúcius. E quem não estaria? Imagine sair de um apartamento em Paris ou Nova York e descobrir que seu próximo corpo será aquele, peludo, gigante, vivendo em cavernas. Mas é necessário, André. A erraticidade vai durar até que esse horror se transforme em resignação. Eles só reencarnarão quando aceitarem que aquela é a única embarcação disponível para a sua evolução. Lúcius, eu não consigo aceitar isso. Olhe para eles. Eles mal articulam palavras, são grunhidos. Eles comem com as mãos sujas de terra. Nós aprendemos que a alma sempre avança, que não existe marcha ré na evolução. Mas colocar um espírito que já compôs sinfonias ou construiu arranha-céus dentro disso? Isso não é apenas um castigo, mestre. Parece teologicamente errado. É como pegar um universitário e obrigá-lo a voltar para o jardim de infância. Cuidado com a arrogância do intelecto, André. Você está confundindo o músico com o instrumento. Se eu der um violino quebrado e sem cordas para o maior virtuoso da Terra, a música sairá horrível. O virtuoso desaprendeu a tocar? Não, mas o instrumento não permite que ele toque. Exatamente. O espírito não regride. A inteligência, a memória, as conquistas morais, tudo isso está arquivado no perispírito. Mas a manifestação disso no mundo físico depende do corpo. Isso não é involução espiritual, André. É restrição educadora. Imagine que os exilados são pilotos de Fórmula 1. Eles tinham carros velozes na Terra, corpos cerebrais ágeis. Mas eles usaram esses carros para atropelar os outros, para correr riscos desnecessários, para a vaidade. Agora, a direção da prova, Deus, tirou o carro de corrida e lhes deu um trator pesado. O piloto esqueceu como dirigir? Não. Mas tente fazer uma curva a 300 km por hora com um trator. É impossível. O corpo do gigante de Quiron é o trator. É forte, resistente, aguenta as tempestades deste planeta, mas é lento. O cérebro deles não processa pensamentos abstratos rápidos. Então eles vão se sentir presos? Vão se sentir angustiados no início. A mente quer voar, mas o cérebro biológico só quer comer e dormir. E é exatamente desse conflito que nascerá a humildade. Eles usaram a inteligência para o mal na Terra. Agora, a inteligência ficará adormecida, abafada pela carne densa, para que eles sejam forçados a desenvolver algo que lhes falta, o instinto de fraternidade. Para sobreviver aqui, sem tecnologia, eles terão que cuidar uns dos outros. A dor une o que a vaidade separou. Além disso, André, há uma razão puramente biológica.
Olhe para a atmosfera deste planeta. É densa, o magnetismo é pesado. Se um corpo humano da Terra, delicado como seu antigo, nascesse aqui, morreria em minutos. Os pulmões não aguentariam. A pele queimaria. O corpo do gigante, que você chama de regressão, é na verdade uma obra-prima de engenharia de sobrevivência. Os engenheiros siderais não estão punindo os exilados. Estão dando a eles o único traje espacial capaz de suportar a vida neste mundo. Agradeça a este corpo rústico, André. É ele que permitirá que esses bilhões de irmãos continuem sua jornada, em vez de ficarem perdidos no espaço. Então, é um recomeço. Eles não viraram animais. Eles são homens reiniciando a civilização do zero. Não existe metempsicose, a volta do espírito humano ao corpo animal. O gigante de Quiron é um hominídeo, tem o germe da razão. E com a chegada desses espíritos exilados, esses corpos vão evoluir rápido. Em alguns milênios, esses brutos serão os cientistas e filósofos de uma nova era dourada em Quiron, assim como nós fizemos na Terra, vindos de Capela. A atmosfera aqui é pesada, Lúcius. O cheiro de fumaça, de peles curtidas, é tudo tão primitivo. É o berço possível, André. Observe a mãe. Ela é uma nativa. O cérebro dela é simples, instintivo. Mas veja a aura dela. O espírito reencarnante já está ligado. Ele está num estado de perturbação profunda. O reduzimento perispiritual o deixou como se estivesse num pesadelo confuso. Ele sente que está caindo num abismo escuro e apertado. Para ele, este momento não é um nascimento, é um encarceramento. Quem era ele na Terra? Foi um burocrata, um político brasileiro que gostava de usufruir do dinheiro público, não se importava com os problemas que isso causava. Um homem que lidou com leis e papéis. Gostava do conforto, da boa comida, ignorava a pobreza ao redor. Passou anos vivendo às custas do povo pobre. Agora, ele está prestes a entrar num mundo onde não existe papel, nem caneta, nem lei. Apenas a sobrevivência. Meu Deus, Lúcius. O olhar dele. Não é o olhar de um recém-nascido. Ele está procurando? Ele está acordando, André. Nos primeiros segundos após o parto, a memória do espírito ainda oscila. Ele esperava acordar no hospital. Ele esperava ver luzes elétricas, enfermeiras, o teto branco. Mas ele abre os olhos e vê sombras, rochas, fumaça. E vê o rosto da mãe. O espírito reencarnante já está ligado. Ele está num estado de perturbação profunda. O reduzimento perispiritual o deixou como se estivesse num pesadelo confuso. Ele sente que está caindo num abismo escuro e apertado. Para ele, este momento não é um nascimento, é um encarceramento. Onde estou? Que monstro é esse? Por que não consigo falar? Por que meu corpo está pesado? O pânico o invade. Ele tenta raciocinar com a mente de um adulto, mas o cérebro do bebê não responde. Ele tenta gritar, socorro! Mas só sai o choro. É o choque da realidade, André. A ficha caiu. O exílio começou de verdade. Isso é tortura, Lúcius. Ele vai viver assim? Com a mente de um homem preso num corpo de bebê selvagem? Ele vai enlouquecer. Não, André. Deus é misericordioso. Observe agora. A lei do esquecimento entra em ação. O cérebro denso desta raça funciona como um filtro. Ele abafa as memórias complexas. Veja, o olhar dele mudou. O pânico está sumindo. As lembranças da terra, o escritório, a família antiga, o conforto, estão se tornando como um sonho distante que se desfaz ao acordar. Agora, ele sente apenas o instinto. Frio, fome, o calor do corpo da mãe.
a cortina de carne fechou. O burocrata adormeceu. O pequeno gigante acordou. Então ele esqueceu quem foi. Esqueceu os detalhes, mas a intuição permanece. Ele será um gigante diferente. Ele terá uma inteligência mais rápida que os outros da tribo. Ele vai inventar ferramentas melhores. Ele vai sentir repulsa por atos de crueldade excessiva. Ele vai, lentamente, civilizar essa mãe e essa tribo, não com discursos, mas com o exemplo de uma alma mais velha num corpo jovem. Uma planície árida com rochas negras. Um grupo de gigantes machos corre desenfreado atrás de uma besta jurássica. Eles gritam e jogam pedras aleatoriamente. Eles são pura força bruta, Lúcius. Correm até a exaustão. É um desperdício de energia terrível. Observe o jovem que ficou para trás, André. Aquele ali, agachado perto do desfiladeiro. É o nosso exilado. O jovem gigante, Kael, adolescente, agachado. Ele não está correndo. Ele está segurando uma corda feita de cipó grosso, amarrado entre duas pedras no caminho onde a besta vai passar. Ele fez uma armadilha? Sim, ninguém o ensinou a fazer isso. Os pais dele só sabem bater e correr. De onde veio essa ideia, André? Veio da Terra? Exatamente. É o que chamamos de ideias inatas. Na Terra, ele adquiriu muitas habilidades em muitas vidas. Claro que na última existência, ele falhou ao se deixar corromper depois de inúmeras oportunidades de fazer a coisa certa. Agora ele será útil aqui em Kiron. O cérebro atual dele não lembra disso, mas o espírito sabe que, se eu criar um obstáculo, a presa cai. O espírito tem papel preponderante sobre a matéria. Enquanto a tribo usa os músculos, ele usa a inteligência adquirida em outras vidas. A besta tropeça na corda de Kael e cai. Os outros gigantes chegam e matam a presa facilmente. Eles olham para Kael com confusão, sem entender o que aconteceu. Noite na caverna. A tribo come a carne crua, rasgando com os dentes. Kael está num canto, assando seu pedaço de carne num espeto improvisado sobre o fogo. Ele parece tão solitário, Lúcius. Olha a cara dele de repugnância vendo os outros comerem carne crua. É o isolamento do pioneiro, André. O espírito dele rejeita a barbárie. Ele, instintivamente, sabe que o fogo melhora o sabor e evita doenças, embora não saiba explicar o porquê. Mas veja, isso gera inveja. O líder da tribo se aproxima de Kael, derruba o espeto dele no chão e grunhe, ameaçador. O líder está desafiando ele. O instinto animal seria Kael pular no pescoço dele. Observe a reação de Kael. Um nativo puro atacaria, mas Kael, ele respira, ele recua, ele controla a raiva. Essa é a maior prova de que ele é um exilado da terra, o autocontrole. Ele sabe que brigar agora não leva a nada. Ele tem uma visão de longo prazo que os outros não têm. Ele é um estranho no ninho. Sofre bullying por ser fraco, quando na verdade é o mais forte mentalmente. Kael, sozinho, fora da caverna, sob a luz das luas de Kiron. Ele pega um pedaço de carvão e desenha na parede de pedra. Ele não faz rabiscos. Ele desenha um rosto humano simétrico. Ele está desenhando... Lúcius, o traço é perfeito. Simétrico. É a alma dele gritando, André. É a reminiscência. Ele não se lembra do nome dele na Terra, não lembra da família que deixou lá. Mas a sensação do belo, da harmonia, da arte, isso permaneceu. Ele desenha para aliviar uma saudade que ele nem sabe dar nome. Talvez aquela mulher desenhada tão perfeitamente seja a esposa deixada na Terra. É uma angústia existencial profunda. Nós até já vimos isso na Terra. Os exilados de Capela também deixaram suas marcas em cavernas por todo o planeta.
São as últimas memórias de um paraíso perdido. Isso ficará nas mitologias e nas religiões das futuras gerações por milênios. E o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer de tristeza? Não. Essa angústia é o combustível. Amanhã, ele vai tentar ensinar o irmão menor a desenhar. Depois de amanhã, ele vai tentar ensinar a mãe a cozinhar a carne. Ele vai ser ridicularizado, vai apanhar, vai ser chamado de louco. Mas ele vai plantar a semente. É assim que a civilização nasce, André. Não é com naves descendo do céu. É com um adolescente solitário desenhando na parede e se recusando a ser apenas um animal. A tribo de gigantes migrando sob uma chuva torrencial. O terreno é lama e pedras afiadas. Eles andam curvados, cansados. Essa migração é brutal, Lúcius. Eles estão andando há dias sem parar. Olha aquela fêmea mais velha, é a mãe de Kael? Sim, o corpo físico dela está gasto. A vida em Kiron envelhece as células rapidamente. Ela está com febre e uma das pernas está muito inchada. Ela está atrasando o grupo. A mãe de Kael tropeça e cai na lama. Ela tenta se levantar, mas não consegue. O líder da tribo para, olha para ela com indiferença, grunhe e faz um sinal com o braço para a tribo continuar. O líder mandou deixá-la. Ele nem piscou. É a sentença de morte dela. Para a mente primitiva do líder, André, ela se tornou um peso morto. Na lógica dele, parar para ajudá-la coloca o grupo todo em risco. É o instinto de conservação da espécie acima do indivíduo. Mas Kael tem outro software rodando na mente. A tribo continua andando, mas Kael para. Ele fica entre a mãe caída e o líder. Ele não rosna, ele se posta ereto, firme. O líder para e se vira, irritado. Kael vai brigar com o líder? Ele vai morrer se fizer isso. Não, André. Ele está fazendo algo mais perigoso que brigar. Ele está desobedecendo a ordem social. Ele está dizendo não. Observe o irmão mais novo, Thor. Aquele ali, olhando confuso. O irmão está dividido. O instinto diz, siga o líder. Mas o coração... O coração está respondendo ao magnetismo de Kael. Kael se abaixa, limpa o rosto da mãe. Ele demonstra afeto. Thor nunca viu isso antes. O afeto é contagiante, André. É uma vibração que acorda a alma adormecida. Veja. Kael e Thor tentando levantar a mãe. Ela é enorme, pesa mais de 300 quilos. Eles não conseguem carregá-la no braço por muito tempo. É impossível, Lúcius. Eles não vão conseguir carregar uma gigante adulta por quilômetros. O líder tinha razão? A força bruta falha. Mas é aqui que entra a ideia inata de Kael novamente. O amor impulsiona a inteligência. Na Terra, Kael sabia física. Ele sabia sobre alavancas e redução de atrito. Kael corta 2 árvores longas e finas. Ele usa cipós para amarrar peles entre as árvores, criando uma espécie de maca de arrasto. Veja o irmão. Thor não entende a física, mas entende o propósito. Ele está aprendendo a construir. O amor pela mãe está acelerando a evolução intelectual dele. Eles colocam a mãe na maca. Kael pega as pontas da frente. Thor ajuda a empurrar. Eles estão movendo ela. Com dificuldade, mas estão. O atrito diminuiu. Onde a força muscular falhou, a engenharia, motivada pela piedade, venceu. Essa é a verdadeira ciência, André. Aquela que serve para aliviar a dor. Amanhecer. A chuva parou. O acampamento da tribo ao longe. O líder está sentado. De repente, surgem Kael e Thor arrastando a mãe na maca. A tribo inteira para olhar, chocada.
A cara do líder, ele não acredita. Ele achou que eles morreriam ou voltariam sozinhos. Ele está vendo algo que quebra a realidade dele. O fraco, a mãe, foi salvo pela união. A tribo se aproxima. Eles tocam na maca. Eles olham para Kael não mais com desprezo, mas com um respeito supersticioso. Hoje, Kael não ensinou apenas como carregar peso. Ele ensinou que ninguém precisa ficar para trás. Thor está estufando o peito, orgulhoso. Ele se sente um herói. A autoestima dele nasceu hoje. O céu de Quiron está negro e roxo. Raios imensos cortam o horizonte. O som é ensurdecedor. A tribo está encolhida no fundo da caverna. Gigantes enormes tremendo como crianças. O líder, Alpha, está gritando para fora, tentando assustar o trovão, mas recua com medo. Eles estão apavorados, Lúcius. Olha o tamanho desses gigantes encolhidos no chão. O medo é a emoção mais primitiva, André. Eles não sabem o que é eletricidade. Para eles, o trovão é a voz de uma besta gigante que quer devorá-los. Eles sentem-se desamparados. O líder, que domina tudo na terra, é impotente contra o céu. Kael está sentado perto da entrada, mas não está encolhido. Ele olha para os raios com fascínio, não com terror. Ele fecha os olhos e tenta acessar uma memória. Kael não tem medo? Ele tem o conhecimento instintivo. A alma dele sabe que aquilo é um fenômeno natural. Mas, mais do que isso, o medo dos outros acionou nele uma lembrança poderosa. A lembrança do protetor. Ele lembrou do governador. Sim, ele lembrou da sensação de segurança. Ele quer passar isso para a tribo. Ele quer dizer: não tenham medo, existe alguém maior que cuida de nós. Mas ele não tem palavras, André. A linguagem deles é feita de grunhidos para carne, água, perigo. Não existe palavra para Deus ou amor. Então, como ele vai explicar? Com símbolos. Veja. Kael se levanta. Ele pega uma pedra ocre, giz natural, e vai até a parede mais visível da caverna. A tribo olha, curiosa. O medo dá lugar à atenção. Ele desenha um grande círculo com raios saindo dele. Embaixo, ele desenha figuras pequenas, a tribo, protegidas pelo círculo. Um sol? Mas é noite. É a luz. Ele está desenhando a luz que protege. Ele aponta para o desenho, depois aponta para o céu e faz um gesto de não com a cabeça. Depois aponta para o desenho e faz um gesto de abraço. Ele está tentando dizer: o monstro do céu não pode nos pegar se a luz estiver conosco. A tempestade começa a passar. Coincidência meteorológica, mas interpretada como milagre. Um raio de luz de uma das luas rompe as nuvens e ilumina a entrada da caverna. A tempestade parou logo depois que ele desenhou. Sincronicidade, André. Mas para a mente mágica dos primitivos, foi causa e efeito. Eles acham que o desenho parou o trovão. Observe o desastre teológico acontecendo agora. O líder da tribo se aproxima do desenho na parede. Ele se ajoelha. Ele pega um pedaço da sua própria carne e coloca no chão, em frente ao desenho, como oferenda. Eles estão adorando a parede. Kael está tentando impedir. Kael queria ensinar a fé, uma conexão interna. Eles entenderam a idolatria. O poder está no objeto. Kael tenta dizer: não é o desenho, é o que ele representa. Mas é inútil. Eles acabaram de criar o primeiro altar de Quiron.
Eles criaram um Deus que come carne e que para tempestades. É uma distorção grosseira da memória de Kael, mas é o primeiro passo para saírem do materialismo absoluto. Paisagem branca, desoladora. Ventos uivantes levantam neve. Um grupo de gigantes com pelagem mais espessa, mas ainda primitivos, caminha com dificuldade. A paisagem mudou completamente, Lucius. Isso aqui é um deserto de gelo. A energia é pesada. Sinto uma angústia de morte no ar. Estamos nas latitudes altas de Quiron. O inverno aqui dura anos terrestres. Observe aquela tribo se abrigando na fenda da montanha. Eles estão no limite. Interior de uma caverna rasa, mal protegida. Os gigantes estão amontoados, pele contra pele, tremendo violentamente. O líder está gritando com a neve? É a impotência da força bruta, André. Ele é o mais forte da tribo. Ele pode matar qualquer besta com as mãos. Mas ele não pode socar o frio. O frio não tem corpo. O reinado da força física acaba onde a inteligência começa. E é aqui que entra o nosso novo exilado. Olhe para aquele gigante no fundo, esfregando as mãos freneticamente. Aquele vamos chamá-lo de Zar. Zar não está rezando ou chorando. Ele está focado. Ele tem 2 pedras e um punhado de musgo seco que guardou dentro da pele de urso que veste. Os outros estão olhando para ele como se ele fosse louco. Estamos morrendo e você está brincando de barulho? Na Terra, Zar foi um excelente engenheiro, porém usou mal a função para fazer fortuna em países pobres. Mas, como você já aprendeu, até mesmo nos pântanos mais fétidos surgem as flores mais belas, como, por exemplo, a flor de lótus. A memória consciente dele se foi, mas a memória sensorial ficou. Ele se lembra do calor. Ele se lembra que movimento gera calor. Veja a insistência dele. Ele não quer apenas a faísca. Ele quer capturar a estrela e colocá-la no chão. Zar muda a técnica. Ele pega um graveto seco e uma base de madeira macia. Começa a girar o graveto rapidamente. Ele sua, apesar do frio. Fumaça começa a subir. Fumaça? Ele conseguiu fumaça! Mas o líder está vindo. Ele parece irritado. O líder vê aquilo como uma ameaça. Para um animal, fumaça significa incêndio, perigo. O instinto manda fugir. A inteligência manda controlar. O líder vai tentar parar Zar. É o eterno conflito entre o conservadorismo do instinto e a inovação do espírito. O líder levanta a mão para bater em Zar. Nesse exato momento, o musgo seco pega fogo. Uma chama amarela e brilhante explode na escuridão da caverna. O líder recua, aterrorizado, caindo de costas. Ele fez fogo! Do nada! O líder caiu de medo! Observe, Zar. Ele não corre. Ele alimenta a besta. Ele coloca gravetos maiores. Isso é um milagre para os nativos, André. Zar criou um sol dentro da caverna. Sinta a mudança na atmosfera psíquica. O medo do frio desapareceu. Foi substituído pelo fascínio. A tribo inteira forma um círculo ao redor da fogueira. O líder, humilhado, está no círculo, mas não no centro. Zar está no centro, alimentando o fogo. Aqui acontece uma revolução social. Antes, quem mandava era quem batia mais forte. Agora, quem manda é quem controla o fogo. Zar tornou-se instantaneamente o xamã, o mago,
o líder intelectual. O poder mudou de mãos, do músculo para o cérebro. O tempo passa. Eles estão assando carne no fogo. O cheiro é diferente. Eles comem e parecem mais satisfeitos, menos agressivos. A vida deles mudou da noite para o dia. Eles parecem menos selvagens. E vão ficar ainda menos. Isso é biologia pura, André. A carne crua exige horas de mastigação e muita energia para a digestão. O estômago rouba o sangue do cérebro. Com a carne cozida, a digestão é rápida. Sobra energia. O cérebro vai crescer. A mandíbula vai diminuir, dando espaço para a caixa craniana expandir. O fogo não apenas esquenta, ele cozinha a inteligência. Além disso, olhe para eles. Estão sentados em círculo, olhando uns para os outros. Exato. O fogo criou o horário nobre. Antes, à noite, eles se escondiam e dormiam. Agora eles têm luz. Eles ficam acordados. Eles precisam se comunicar. A linguagem articulada vai nascer ao redor desta fogueira. As histórias, os mitos, a cultura. Zar, com suas pedras e gravetos, acabou de acelerar a evolução desta tribo em 1000 anos. A tribo de Kael caminhando na neve. Estão magros, vestem peles rasgadas. Kael carrega uma criança no colo. Thor ajuda um idoso. O clima é de exaustão. A tribo de Kael está no limite, Lucius. A moral deles é alta, ninguém fica para trás. Mas a biologia cobra o preço. Eles estão morrendo de frio. A virtude aquece a alma, André, mas não o corpo. Kael precisa de recursos, e a resposta para a prece dele está logo à frente. Veja o horizonte. Ao longe, no sopé de uma montanha, sobe uma coluna de fumaça negra e constante. Não é vulcão. É fumaça de madeira. Kael viu a fumaça. Ele sabe que não é natural? A intuição dele diz que aquilo é inteligência. Ele sinaliza para a tribo. Eles vão em direção ao calor. Mas repare, André, conforme nos aproximamos do acampamento da fumaça, a vibração espiritual muda. O ar fica pesado, denso. Há calor ali sim, mas há dor também. Meu Deus, olhe isso. Eles têm uma muralha. Tem fogo constante. Mas olhe para os gigantes. Eles estão acorrentados? Não com correntes de ferro, mas de medo. Zar, o nosso Prometeu, usou sua inteligência superior não para libertar, mas para subjugar. Ele controla o segredo do fogo. Quem obedece a Zar, dorme no calor. Quem desobedece, é expulso para o gelo. Ele criou a primeira ditadura tecnológica de Quiron. Ele se sente um deus entre animais. O orgulho intelectual, André, é a queda dos anjos. Um gigante derruba uma tora de madeira. Zar grita e ameaça queimar com a tocha como punição. E continuam trabalhando. Ele é cruel. Ele usa o fogo como arma. Exatamente. Inteligência sem moral. Eis o perigo. A tribo de Kael chega. Eles são em maior número, mas estão fracos. Zar se levanta no seu trono. Seus guardas armados com tochas e lanças de ponta queimada ficam atentos. O momento crítico. Kael nunca viu fogo controlado antes. Olhe a cara dele de fascínio. Kael reconhece a ideia inata. Ele sabe que aquilo muda tudo. Zar, por outro lado, analisa Kael. Ele vê que Kael carrega os velhos e doentes. Escute o pensamento de Zar. Por que ele carrega esses pesos mortos? Que líder fraco. Zar faz um gesto. Ele aponta para o fogo, depois aponta para o chão aos seus pés. Ele está dizendo: vocês podem entrar e se aquecer, mas você, Kael, deve se ajoelhar e me servir.
Zar está cobrando a submissão em troca da sobrevivência. O que Kael vai fazer? A tribo dele está congelando. É o teste da integridade. Se Kael se ajoelhar, ele salva o corpo da tribo, mas mata o espírito da liberdade que ele cultivou. Ele condenaria sua família à escravidão de Zar. Olhe para Kael. Ele olha para o fogo, desejo. Ele olha para o escravo queimado no canto por Zar que foi punido. Repulsa. Kael ergue a cabeça. Ele nega com um gesto firme. Ele aponta para o fogo e depois para si mesmo, como quem diz, ensine-me, e oferece em troca um colar de dentes. Kael propôs cooperação, troca de saberes. Mas para o tirano, a igualdade é um insulto. Zar não quer parceiros, quer súditos. Eles foram expulsos! Vão morrer no frio! Zar, furioso, joga uma tocha acesa aos pés de Kael, quase o queimando. Os guardas de Zar gritam e avançam. Kael recua, protegendo os seus. A porta da paliçada é fechada na cara deles. Não, André. Algo aconteceu. Kael não conseguiu o fogo, mas ele viu que o fogo é possível. Antes, ele achava que só os deuses tinham fogo. Agora, ele sabe que um homem pode ter. A ideia inata de Zar despertou a ideia inata adormecida em Kael. Kael não vai se submeter. Ele vai descobrir como fazer o fogo sozinho. Ou ele vai voltar para tomar aquele fogo, não para escravizar, mas para libertar. Então, isso significa guerra? Significa evolução pelo atrito. Kael tem a ética, Zar tem a tecnologia. Eles não podem viver separados por muito tempo. O destino de Kiron depende de quem vencerá, a bondade armada ou a maldade inteligente. Hoje à noite, Kael não dormirá. Ele ficará batendo pedras até sair uma faísca. A inveja, no bom sentido de emulação, vai acelerar o progresso dele. André e Lúcius estão numa esfera de luz acima do acampamento, vestindo túnicas brilhantes com insígnias que remetem à Ordem de Capela. A postura deles é de autoridade. A vibração de ódio aqui embaixo é tóxica, Lúcius. Zar vai atacar ao amanhecer. Ele não quer apenas escravos, ele quer destruir Kael para provar que a bondade é fraqueza. Se houver esse massacre, o trauma ficará gravado no perispírito dessa raça por séculos. A evolução de Kiron vai estagnar. O livre-arbítrio existe, André. Mas na infância da humanidade, a proteção também deve existir. Nós não fomos enviados aqui pelo governador espiritual apenas para anotar a história. Nós somos os jardineiros. Se a erva daninha cresce demais e sufoca a flor, nós podamos. Você está sugerindo uma intervenção direta? Isso é permitido? A violência física não, mas a inspiração sim. Lembre-se de quem nós somos, meu amigo. Você não é apenas um observador. Você foi um dos estrategistas da paz na Terra Antiga. E eu tenho a permissão para tocar a consciência desses líderes. Hoje à noite, nós não assistiremos. Nós trabalharemos. Você vai até Kael. Dê a ele a estratégia da defesa sem sangue. Eu vou até Zar. Eu serei o pesadelo da consciência dele. Interior da caverna improvisada de Kael. Ele dorme inquieto. André, em sua forma luminosa, coloca a mão na testa de Kael. Enquanto o corpo dorme, o espírito se emancipa. André leva o espírito de Kael para um plano mental superior. Lá, ele não ensina como fazer espadas. Ele mostra imagens de alavancas, de barreiras, de ilusão. Ele ensina que a melhor vitória é aquela em que o inimigo desiste antes de lutar.
Kael acorda no meio da noite, suando, mas com os olhos brilhando. Ele corre para acordar Thor. Ele começa a desenhar na neve. Ele teve uma ideia. A tenda de Zar. Ele dorme cercado de peles. Lúcius, em forma austera, luz branca intensa, está de pé, ao lado da cama. Zar se debate, tendo um pesadelo. Enquanto isso, você, Lúcius, foi visitar o tirano. O que você mostrou a ele? Eu não mostrei o inferno. Eu mostrei a solidão. Fiz Zar sentir, por um breve segundo, a dor de todos que ele oprimiu. O fenômeno do choque de retorno. Ele sonhou que estava no topo do mundo, dono de todo o fogo, mas que ninguém conseguia vê-lo ou ouvi-lo. Ele era um rei do nada. O medo metafísico é a única coisa que freia o orgulho de um primitivo. Amanhecer gelado. O exército de Zar, cerca de 20 gigantes armados com clavas e tochas, marcha em direção ao acampamento de Kael. Eles gritam para intimidar. Lá vem eles. Zar parece cansado, olheiras profundas. Efeito do seu trabalho, Lúcius. Mas a raiva o impulsiona. Eles esperam encontrar a tribo de Kael encolhida de medo. Mas Kael ouviu a inspiração. Observe o terreno. Quando os guerreiros de Zar correm para atacar, o chão cede. Kael e Thor cavaram trincheiras na neve durante a noite e cobriram com neve fofa. A linha de frente de Zar cai nos buracos, profundos o suficiente para prender, não para matar. A primeira linha foi neutralizada sem um único golpe. Agora eles tentam dar a volta, mas Kael preparou a muralha de som. Kael e sua tribo surgem de trás das rochas. Eles não têm armas. Eles têm grandes pedaços de madeira oca e peles esticadas, tambores gigantes e chifres. Eles batem em uníssono. O som é estrondoso, ecoando no vale. O som imita o trovão, o medo ancestral dos gigantes. O exército de Zar para. Eles estão confusos. Eles controlam o trovão? Pensam eles. Zar tenta reanimá-los, mas a dúvida foi plantada. O impasse. Ninguém ataca. Kael caminha sozinho até o meio do campo. Ele não carrega uma arma. Ele carrega uma bolsa de ervas e um recipiente de barro. Isso é suicídio. Zar pode queimá-lo agora. Zar poderia. Mas o sonho da noite passada ainda ecoa na mente dele. A mão dele treme. Kael faz o movimento final. Ele joga o pote de barro aos pés de Zar. O pote quebra e revela uma pasta verde. Remédio. Kael aponta para a perna ferida de Zar. Uma ferida antiga que não cicatriza. Kael imita o gesto de cura. Depois, ele aponta para a tocha de Zar e faz o gesto de troca. Eu curo sua dor, você me dá o calor. É a primeira proposta comercial da história. Os guerreiros de Zar olham para o líder. Eles também têm feridas. Eles também sentem dor. Se Zar matar o curandeiro, eles nunca terão alívio. Zar percebe que perdeu o controle da narrativa. Se ele atacar agora, seus próprios homens podem se revoltar. A inteligência dele calcula o risco. O pesadelo da solidão volta à mente dele. Zar, relutante, entrega a tocha. Kael pega com cuidado. Kael deixa as ervas no chão. O inverno acabou, estamos no verão de Kiron. Acampamento temporário da tribo, Kael e Zar mantêm uma trégua distante. Há uma pilha de lixo, restos de frutas e sementes, numa vala úmida. Estamos alguns meses após a Guerra Fria, Lúcius. As tribos convivem, mas a tensão continua. A comida está pouca. O que Kael está olhando?
É a área de despejo da tribo. Ele está vendo o milagre da vida, André. Kael percebeu um padrão. Onde eles jogaram os caroços das frutas que comeram na lua passada, agora estão nascendo plantas novas. A ideia inata desperta. Na terra, ele sabia plantar. Aqui, ele precisava lembrar. Ele conecta os pontos. A semente não é lixo. A semente é um filho da planta. Se ele enterrar a semente, a planta nasce onde ele quiser. Parece óbvio para nós. Mas para um homem das cavernas, a ideia de enterrar comida, a semente, em vez de comer, é loucura. Exatamente. É um ato de fé. Você sacrifica o presente, enterrar o grão, na esperança de um futuro abundante. É o nascimento do planejamento a longo prazo. O instinto animal só vê o agora. O espírito humano vê o amanhã. Kael tenta explicar sua ideia. Ele cava buracos com um pau pontudo. Zar, o líder caçador, chega com um animal morto nas costas. Zar ri e chuta a terra de volta para o buraco. Zar não compra a ideia. Ele acha ridículo. Por que brincar de terra se a carne corre na floresta? Zar representa o imediatismo. A caça dá recompensa na hora. A agricultura demora luas. Zar acha que Kael está ficando preguiçoso ou louco. Ele pega seus guerreiros e sai para caçar. Ele diz: "Fique com sua terra, Kael. Nós vamos buscar comida de verdade." A tribo se divide novamente. Metade vai com Zar. A família de Kael, Thor e os mais fracos, fica. Kael ficou. Mas agora ele tem um problema. Ele precisa limpar o terreno. E isso é trabalho pesado. Eis a lei do trabalho. Sem o esforço físico, a terra não dá fruto. Kael inventa a enxada primitiva. Olhe para Thor. Ele resmunga. As mãos dele sangram. Ele quer ir caçar, mas ele confia no irmão. Eles estão trocando a adrenalina da caça pela disciplina do cultivo. O tempo passa. Chove, faz sol. O campo está apenas marrom, terra revirada. Kael está sentado na beira do campo, magro, olhando fixamente para o chão. A tribo dele está com fome. Nada acontece, Lucius. Já se passaram semanas. A comida estocada acabou. Eles estão com fome. Estão começando a duvidar de Kael. Estão dizendo que Zar estava certo. Que eles enterraram a pouca comida que tinham e agora vão morrer. Este é o teste do agricultor. A natureza tem seu tempo. Kael está lutando contra a ansiedade da própria tribo. Ele precisa manter a moral elevada. Ele diz: "Esperem, a vida está dormindo ali embaixo." É o exercício da paciência, André. Uma virtude que o caçador não tem. E então, uma manhã... A terra se quebra. Um pequeno broto verde em forma de espiral sai do solo. Nasceu! Não só um. Olha o campo. Milhares de pontos verdes. A alegria da tribo. Eles pulam, eles tocam as plantas, eles entendem. Kael não estava louco. Ele é um mago da terra. Meses depois. O campo está alto, cheio de grãos alienígenas. Kael e a tribo colhem cestos e mais cestos. Há tanta comida que sobra. A abundância é inacreditável. Eles têm mais comida do que conseguem comer. Eles estocam em potes. E olha quem está voltando. O grupo de Zar retorna da floresta. Eles estão magros, feridos, sujos. A caça foi ruim. Eles olham para o acampamento de Kael e veem as pilhas de comida. O caçador volta humilhado pela instabilidade da natureza. O agricultor prospera pela estabilidade do trabalho. Zar não tem escolha. Ele não pode tomar a força. Kael agora é forte, bem alimentado. Zar tem que pedir. Kael vai negar? Vai se vingar? Não. Kael já superou isso. Kael oferece o cesto, mas com uma condição implícita. Se quiser comer, terá que ajudar a plantar na próxima estação.
Zar aceita. Ao comer, ao preparar aqueles grãos para a tribo, o nomadismo vai morrer. Zar sabe que nunca mais vai precisar andar 100 quilômetros para achar comida. E eles decidirão ficar. Interior da cabana de Kael. A mãe, muito velha de cabelos brancos, está deitada sobre peles macias. Kael segura a mão dela. Ela dá o último suspiro e o corpo relaxa. Ela se foi, Lucius. Mas veja a diferença. Ela não morreu na lama, sozinha. Morreu aquecida, cercada pelos filhos. Isso é uma vitória da civilização deles. Certamente, André. A morte digna é um direito conquistado. Mas agora começa o problema cultural. Veja quem está à porta da barraca. Zar entra na cabana. Ele olha para o corpo, depois olha para Kael. Ele faz um gesto brusco apontando para a floresta, Ravina, longe da aldeia. Zar quer jogar o corpo no descarte? Como se fosse lixo? Para Zar, a mãe não está mais ali. Aquilo é apenas carne estragando. O instinto dele diz: afaste isso da aldeia para não atrair predadores e doenças. É lógico, é higiênico, é animal. Zar oferece 2 guerreiros para arrastar o corpo para o precipício. Kael se levanta. Ele coloca a mão no peito de Zar e o empurra levemente para fora. Ele nega com a cabeça. Ele diz uma palavra nova, gutural, que significa dormir. Kael está dizendo que ela está apenas dormindo? Não. Ele sabe que ela morreu, mas ele sente que o corpo que a abrigou é sagrado. Foi esse corpo que o gestou. Kael tem uma ideia diferente. Ele olha para o campo de agricultura lá fora. Kael sai da cabana e vai até o campo cultivado. Ele pega uma semente e a enterra na terra fofa. Depois, ele olha para a cabana onde está a mãe. Que conexão incrível! Nós presenciamos antes. Ele aprendeu a enterrar sementes para elas renascerem como plantas. Agora ele quer plantar a mãe? É a intuição da ressurreição, André. Mesmo que ele não saiba teologicamente, o espírito dele grita que a vida não acaba. Se a semente renasce, por que a mãe não renasceria? Ele decide devolvê-la à Mãe Terra, não para ser comida por urubus, mas para ser abraçada pelo solo. Kael pega a enxada, mas desta vez ele não cava para plantar o milho de Kiron. Ele cava uma cova profunda, num local alto, debaixo de uma árvore bonita. Kael e Thor começam a fazer a cova. É um trabalho pesado. Zar e sua tribo observam de longe, cochichando, achando aquilo um desperdício de energia tremendo. Por que cansar tanto por um morto? O enterro. O corpo da mãe é envolto em peles limpas, mortalha. Kael a deposita na cova com extremo cuidado. Kael não joga a terra logo. Ele faz algo inédito. O que ele está fazendo agora? Ele foi buscar algo... flores? Isso, André, é o nascimento da arte e do ritual. Até hoje, tudo o que eles pegavam na natureza tinha uma utilidade: comer, queimar, matar ou vestir. Uma flor não serve para nada disso. Ela serve apenas para enfeitar. Kael coloca flores sobre o corpo. É a beleza inútil. É o primeiro ato puramente espiritual de Kiron. Ele está oferecendo beleza à alma dela. O corpo da velha gigante coberto de flores exóticas de cores vibrantes. Thor coloca a lança favorita dela ao lado. Até o Zar parou de rir. A beleza cala a ignorância. Zar sente uma vibração solene. Ele não entende, mas respeita. O ambiente ficou pesado, sagrado. Eles cobrem o corpo com terra. Kael coloca uma pedra grande em cima para marcar o local. Noite. A aldeia dorme. Kael está sentado sozinho ao lado do túmulo. Ele olha para as estrelas. Ele está vigiando o túmulo? Ele está sentindo saudade. Nos animais, quando o parceiro morre, eles sofrem por um tempo e depois esquecem. O instinto de vida segue. No humano, a saudade permanece. Kael vai voltar a este lugar amanhã, e depois, e depois.
Ele criou um marco de memória. Essa pedra diz: aqui jaz alguém que importou. A vida dela teve significado. André, a partir de hoje, a história de Kiron deixa de ser apenas biológica. Agora eles têm ancestrais. Eles têm uma linha do tempo. Zar constrói muros. Kael constrói pontes para o invisível. Thor está sentado ao lado da pedra do túmulo da mãe. Ele balança o corpo para frente e para trás. Ele sussurra palavras desconexas. Thor não sai de perto do túmulo há dias, Lúcius. Ele não come. Olha os olhos dele, pupilas dilatadas. Ele parece estar tendo alucinações. A tribo está com medo dele. Dizem que a doença da morte pegou nele. É a eclosão da mediunidade ostensiva, André. O perispírito de Thor é mais frouxo, menos acoplado ao corpo denso. Isso permite que ele veja e ouça frequências que os outros não captam. Ele está ouvindo a mãe. Mas como ele não tem vocabulário espiritual, o cérebro dele interpreta isso como caos. Ele sente frio, arrepios, ouve zumbidos. Zar se aproxima. Ele grita com Thor para ele se levantar e trabalhar. Thor não responde. Continua conversando com o ar. Que brutalidade! Zar tenta consertar o defeito com choque. Ele acha que Thor está com preguiça ou possuído por um espírito ruim. Na mente primitiva, o que não é compreendido é perigoso e deve ser eliminado. Interior da cabana. Kael e Zar discutem. Zar aponta para fora, onde Thor grita. Kael está na frente de Zar, protegendo a saída. Zar quer exilar Thor. Ele diz que os gritos de Thor vão atrair as bestas da noite. Zar tem um ponto lógico. O barulho na selva é perigoso. Mas Kael sente que não é doença. Kael se lembra, ideia inata, que na Terra existiam oráculos. Ele pede uma chance. Ele diz: deixe-me cuidar dele esta noite. Se ele não se calar, eu mesmo o levarei para longe. É uma aposta arriscada. Noite profunda. Kael leva Thor para perto da fogueira central. Ele dá um chá de ervas, calmante, e começa a bater um tambor num ritmo lento e monótono. Indução de transe controlado. Kael está fazendo a primeira sessão mediúnica de Kiron. Ele está organizando a vibração. O tambor ajuda o cérebro de Thor a focar numa onda cerebral específica, teta. Kael diz mentalmente: mãe, se é você, fale devagar. Não assuste o menino. Thor para de tremer. A postura dele muda. Ele se endireita. O rosto dele, antes infantil, assume uma expressão séria e maternal. Ele abre os olhos e a cor parece diferente. Meu Deus, a expressão dele é a cara da mãe. É um fenômeno de transfiguração? Leve, mas sim. A entidade, mãe, acoplou no sistema nervoso dele. Thor abre a boca, mas a voz não é de choro. É um sussurro rouco e urgente. Ele diz apenas uma palavra: vento, fogo, corram. Vento e fogo? O que isso significa? Zar está rindo. Ele acha que é bobagem. O céu está limpo. Não há tempestade. Espere, André. A mãe desencarnada tem uma visão panorâmica. Ela vê o que está atrás da montanha. Kael confia. Ele sente a energia da mãe. Kael grita para a tribo: preparem a água! Protejam a paliçada do norte! Zar hesita, mas vê a convicção de Kael e decide obedecer, resmungando. Minutos depois. O céu ao norte fica laranja. Não é o sol. É um incêndio florestal trazido pelo vento súbito. As chamas avançam rápido em direção à aldeia de madeira. O incêndio florestal? A mãe avisou antes de o cheiro de fumaça chegar. Se não tivessem preparado a água e molhado a paliçada como Kael mandou, a aldeia já estaria perdida. A tribo trabalha unida. Kael e Zar comandam a linha de defesa, jogando terra e água na faixa de segurança. O fogo lambe os muros,
mas não entra. O vento muda. Eles se salvam por pouco. Eles sobreviveram porque tiveram 10 minutos de vantagem. Os 10 minutos que a mediunidade de Thor lhes deu. Olhe para Zar agora. Ele olha para o fogo extinto e depois olha para Thor, que desmaiou de exaustão nos braços de Kael. Amanhecer cinzento e fumegante. Thor acorda. Zar se aproxima dele. Desta vez, Zar não traz um balde de água. Ele traz um pedaço da melhor carne, oferenda. Ele coloca aos pés de Thor e recua com cabeça baixa. Zar acaba de validar a mediunidade. Ele entendeu. O menino maluco vê o que eu não vejo. Ele é útil. Exato. Nasce o sacerdócio. A partir de hoje, Thor não precisará caçar ou plantar. A tribo o alimentará para que ele fique disponível para falar com os espíritos. Ele se torna o xamã, o mago, o oráculo. É um avanço? Sim, mas também um perigo. Porque agora a tribo vai querer consultar os espíritos para tudo. Vai chover? Onde tem caça? Quem roubou meu pote? Eles vão transformar a mediunidade, coisa santa, em adivinhação, coisa profana. E Kael terá a difícil missão de educar a mediunidade do irmão, para que não se torne comércio. Um jovem magro está fugindo com um cesto de grãos. Zar surge das sombras, furioso, e o derruba no chão. Zar ergue sua pesada clava de madeira para esmagar a cabeça do ladrão. Kael corre e segura o braço de Zar. Lucius, olha a fúria de Zar. Ele vai matar o garoto por causa de um cesto de comida. Para Zar não é apenas comida, André. É o trabalho dele. Na lei do mais forte, quem ameaça a sua sobrevivência deve ser eliminado. A punição animal não tem medida. Ela é absoluta. Kael empurra Zar. Zar grita, aponta para o garoto e para os grãos no chão. Ele bate no próprio peito. Kael tenta acalmá-lo com gestos, mas Zar não aceita. A tribo começa a se reunir, murmurando, dividida. O clima é de guerra civil iminente. Eles estão no impasse. Grunhidos e gestos não estão resolvendo. Zar quer vingança. Kael quer poupar a vida do garoto. Mas como Kael vai explicar o conceito de punição proporcional sem palavras? Ele não pode. A mímica só serve para o mundo físico. Caçar, comer, fogo. Para resolver um dilema moral, o cérebro precisa de abstração. Ele precisa de símbolos vocais. É a dor do conflito que vai forçar a garganta de Kael a articular o primeiro som com significado complexo. Observe. É agora. Kael está frustrado, suando. Ele olha para Zar, depois para o grão, depois para o ladrão. O cérebro dele, o corpo espiritual lutando com a biologia primitiva, faz um esforço colossal. A ideia inata da linguagem, gravada no espírito de Kael desde a Terra, empurra as cordas vocais do gigante. Kael bate no próprio peito e emite um som claro, diferente de um rugido. Ka! Ele aponta para Zar e diz: Zar! O silêncio cai sobre a tribo. Ninguém nunca usou nomes antes. Kael pega o cesto, coloca nos pés de Zar e diz: Zar! Grão! Depois, ele aponta para o garoto ladrão, cruza os braços em X e grita um som gutural e seco. Não! Ele disse não. A primeira regra moral foi falada: o limite do outro. O não é a fundação da civilização, André. Kael acabou de estabelecer o conceito de propriedade. Ele disse: isso é do Zar. Você não pode pegar. Zar abaixa a clava, confuso. A magia da palavra o paralisou. Mas o ódio dele ainda exige punição. Ele aponta para o ladrão e faz o gesto de quebrar o pescoço. O tempo parece congelar sutilmente.
Lúcius, em sua forma espiritual brilhante, desce até o centro da roda. Ele caminha serenamente entre os gigantes enfurecidos que não podem vê-lo. Você desceu até lá, Lúcius. O que você fez? O livre-arbítrio permite isso? Eu não o obriguei a nada, André. Eu apenas iluminei a memória espiritual dele. Se Kael permitir que Zar mate o garoto, a aldeia será governada pelo medo. Se Kael apenas perdoar o garoto, a aldeia será governada pelo caos. Todos vão roubar. Kael precisava de uma terceira via: a reparação. Kael, de repente, arregala os olhos. A luz dourada de Lúcius atinge sua mente. Kael pega a enxada pesada que estava no chão e joga aos pés do jovem ladrão. Kael aponta para o campo de trigo. Zar, grão, você, trabalho. Ele trocou a morte pelo trabalho forçado. O garoto roubou grãos, então ele terá que plantar os grãos de Zar para pagar a dívida. Nasce o direito civil, André. O crime deixou de ser uma ofensa de sangue e passou a ser uma dívida social. Zar pensa por um instante. A inteligência prática dele calcula. Um morto não produz nada. Um garoto trabalhando na terra dele é lucro. Zar solta um grunhido de aprovação e assente. O garoto pega a enxada, tremendo, chorando de alívio por estar vivo. Kael rola uma pedra grande e lisa para o centro da aldeia. Ele pega uma pedra mais dura e começa a riscar a superfície. Thor, o xamã, ajuda. Kael não quer que isso seja esquecido. Ele está desenhando na pedra principal da aldeia. A palavra falada, o vento leva, André. A lei precisa ser fixa, permanente. Ele está criando os primeiros ideogramas. Um desenho de uma mão pegando algo com um X em cima. Não roubar. Um desenho de uma lança cruzada. Não matar. Esta é a Constituição de Quiron. Os gigantes passam pela pedra e tocam os símbolos. Eles sabem que agora existe uma regra invisível governando todos eles. É emocionante. Mas eu sinto que as coisas vão ficar muito mais complicadas a partir de agora. Com certeza, onde há lei, haverá advogados primitivos, haverá quem tente contornar a lei, haverá julgamentos. Mas eles deram o salto, saíram da lei da selva, onde o forte devora o fraco, para a lei humana, onde o acordo protege o fraco. Thor, o xamã, acorda de sobressalto no meio da noite. Ele não está em transe pacífico. Está suando e com falta de ar. Ele corre até Kael e Zar. Lúcius, Thor está em pânico. Algum espírito inferior o atacou? Não, André. Ele está sentindo uma massa de pensamentos densos. Uma egrégora de ódio, fome e cobiça se aproximando fisicamente. A mediunidade dele atua como um radar para vibrações baixas. Thor desenha no chão de terra uma onda gigante engolindo a aldeia e aponta para o horizonte. Zar, sempre alerta, envia 2 de seus caçadores mais rápidos para verificar. Horas depois, ao amanhecer, um caçador volta ferido, com uma lança rústica cravada no ombro. Ele grunhe e aponta para trás. Uma invasão. Quantos são? Mais de 100 gigantes primitivos. Estão magros, desesperados e armados. Eles viram a fumaça das chaminés de Zar e os celeiros cheios de Kael. Na mente deles, a conta é simples: matar os donos e tomar a comida. A aldeia em alvoroço. Zar está distribuindo lanças endurecidas no fogo e organizando os homens nas paliçadas. Kael, no entanto, está parado diante da pedra da lei, olhando para o símbolo do não matar. Kael está paralisado. Ele acabou de ensinar a tribo que matar é errado. Se ele liderar os homens para a matança agora, ele destrói tudo o que construiu. É o grande teste moral dos exilados, André.
Na Terra, eles fizeram a guerra por orgulho e conquista. Aqui, Kael tem nojo da violência. Ele teme contrair um novo karma, mas a omissão também é um crime. Lucius se aproxima de Kael e intui o seu pensamento. Se Kael não lutar, os invasores vão queimar a plantação e destruir a esperança de Kiron. O livro dos espíritos é claro. A legítima defesa não é assassinato. É a preservação do bem contra a tirania do mal. Zar entende a mecânica da guerra, mas Kael precisa dar a ela um propósito moral. Eles não lutarão para destruir, mas para proteger. Kael aperta o cabo da sua lança. A hesitação some. Ele vira-se para a tribo, bate com a haste da lança no chão e dá um grito de guerra diferente. Não é um grito de raiva, é um grito de união. Zar sorri. Os dois líderes estão na mesma página. Entardecer. A horda de nômades surge na orla da floresta. Eles uivam como lobos e correm desordenadamente contra a paliçada de madeira da aldeia. Eles atacam sem estratégia, apenas correm como animais em direção à comida. A ignorância é cega, mas olha a defesa de Zar. Quando a horda tenta escalar os muros, Zar dá a ordem. Os gigantes da aldeia não atiram lanças imediatamente. Eles jogam potes de barro cheios de cinzas quentes e brasas nos olhos dos invasores. O choque tecnológico é brutal. Kael luta no portão principal, que foi arrombado. Ele não tenta matar. Ele usa sua força superior e o cabo da lança para machucar as pernas, desarmar e nocautear. Ele luta como um mestre de artes marciais primitivo contra brutos. Kael neutraliza os inimigos sem os executar. É uma coreografia de compaixão em meio ao caos. Já Zar não perdoa. São os dois lados do ser humano em evolução. A batalha é curta, André. A disciplina, o muro e o fogo de Kiron são insuperáveis para a selvageria desorganizada. Os invasores quebram e começam a fugir. Manhã seguinte, a batalha acabou. Cerca de 30 invasores estão ajoelhados na lama, amarrados e feridos. Zar caminha com sua clava, pronto para limpar os prisioneiros. Kael entra no caminho. Zar quer executar os prisioneiros de guerra, e Kael vai impedi-lo novamente. Mas o que eles vão fazer com 30 homens inimigos famintos? Deixá-los ir para voltarem mais tarde? Aí está a genialidade do líder pacífico. O extermínio é o caminho do passado. A integração é o futuro. Kael pega um cesto de grãos e joga na frente do líder invasor ajoelhado. O invasor, faminto, devora o grão cru. Kael usa suas palavras rudimentares. Arma, não. Guerra, não. Trabalho, comida. Soltem as armas, sem guerra. Trabalhem e terão comida. É o que Kael está dizendo. Kael aponta para os campos de trigo que precisam de braços para serem expandidos. Ele corta as cordas do líder invasor e entrega-lhe uma enxada. Isso é perigoso. Ele está dando aos inimigos ferramentas de trabalho. É um risco calculado. Ao oferecer comida contínua em troca de trabalho submisso, Kael acabou de criar o conceito de assimilação cultural, ou vassalagem. Os nômades olham uns para os outros. O instinto fala mais alto. Para quem não come há semanas, a promessa de pão diário é mais forte que o orgulho de guerreiro. O líder invasor abaixa a cabeça, pega a enxada e chora. A aldeia está sombria. Pessoas estão deitadas no chão, suando, com manchas escuras na pele. Zar, apavorado, ordena aos gritos que os guerreiros arrastem os doentes para fora das muralhas,
Kael bloqueia o portão de madeira, impedindo o banimento. Ele carrega os doentes para uma tenda isolada. Lucius é devastador. Metade da aldeia está no chão. Zar quer banir os doentes para a floresta para salvar os saudáveis. É uma sentença de morte. É a quarentena na sua forma mais animal e egoísta, André. Zar age pelo instinto de preservação, mas Kael, agindo pela moralidade, criou o primeiro leprosário dentro dos muros. Kael está exausto. Ele dá o seu melhor chá de ervas aos doentes, mas eles vomitam. A febre não cede. Kael cai de joelhos, frustrados. A sua ciência primitiva chegou ao limite. As ervas que ele usou antes não estão funcionando. O vírus sofreu mutação. Se ele não achar um princípio ativo novo, todos vão morrer. Lucius, o livre-arbítrio permite que eu o ajude? A lei de amor exige que ajudemos, André. A intuição é o idioma secreto do universo. Vá, guie os olhos dele. Kael vagueia pela floresta escura de Kiron, desesperado, procurando folhas novas. André caminha ao lado dele, intuindo onde ele deve procurar. Kael está prestes a desistir. André aproxima-se. Ele não fala, mas projeta uma onda de pensamento focada. André aponta para a raiz de uma árvore morta. Eu não colhi a planta por ele. Apenas iluminei a sua percepção. A espiritualidade não faz o trabalho do homem, apenas aponta o caminho. Kael afasta o musgo e encontra uma raiz diferente, com veias azuis brilhantes. Uma ideia inata acende na sua mente. Fungos antibacterianos. Ele arranca a raiz com urgência e corre de volta para a aldeia. A ciência encontrou a sua nova arma. Na tenda dos doentes, Thor está a dançar freneticamente, batendo o tambor até as mãos sangrarem. Ele chora. A sua magia não está a funcionar. Os doentes desistem de viver. Kael achou o remédio físico, Lucius. Mas olhe para Thor. Ele está em colapso. O remédio de Kael vai matar o vírus, mas os doentes estão em depressão profunda. O corpo não reage sem a vontade do espírito. A fé sem direção dissipa-se, André. Thor tenta expulsar a doença com gritos, quando deveria atrair a cura com amor. Deixe-me ensinar-lhe o que é um passe magnético. Lucius posiciona-se atrás de Thor. Lucius coloca suas mãos luminosas sobre os ombros do jovem xamã. Thor para de bater o tambor. Ele sente uma paz indescritível, um calor descendo pela coluna. Kael entra na tenda e entrega a tigela com o extrato da raiz azul a Thor. Lucius guia as mãos de Thor para ficarem sobre a tigela. O fluido magnético espiritual misturou-se ao princípio ativo da raiz. É a água fluidificada. Thor, agora calmo e imponente, dá a poção ao doente. Ele não grita mais. Ele diz palavras de conforto, reativando a esperança da alma. O doente bebe. O corpo físico recebe a cura química da raiz de Kael. E o perispírito recebe o choque vital da energia de Lucius e Thor. O doente respira fundo. A cor volta ao seu rosto. A mortalidade despenca. Kael macera a raiz. Thor fluidifica. Juntos, os dois irmãos representam as duas asas da humanidade, ciência e religião. Até Zar se ajoelha na lama, humilhado pela grandiosidade daquele poder invisível, e ajuda a carregar água. O surto acabou. É noite. Fogueiras de celebração ardem ao longe. Kael está sentado no alto da muralha de pedra, olhando para as duas luas e para o céu estrelado de Kiron. Eles venceram, Lucius. A aldeia uniu-se. Kael olha para as estrelas. Será que ele se lembra da Terra? A saudade do paraíso perdido ecoa no inconsciente dele, André. Mas ele sabe que o seu lugar agora é aqui. Eles dominaram o fogo, a agricultura, a lei e a medicina. A infância da humanidade em Kiron está apenas começando, mas o alicerce está pronto. Agora, eles terão que construir o mundo. Bom, que jornada, não é mesmo? Passamos da escuridão das cavernas e do medo de trovão
para a fundação do primeiro reino de Kiron, amparado pela ciência e pela fé. A infância desta humanidade exilada está apenas no início, mas o alicerce está construído. Então, e agora? O que acontece, né, meus amigos? Quando Kael, Zar e Thor lidam com o renascimento da civilização no mundo primitivo, o que aconteceu com aqueles que não foram exilados? O universo é dinâmico e nosso próprio planeta também está em movimento. É por isso que, com muita alegria, né, vamos continuar a missão através de uma outra série, né? Convido que vocês conheçam aí a série Os Herdeiros da Terra. A gente ainda vai publicar aí o primeiro episódio, mas fiquem atentos, inscrevam-se, né? E se Kiron é a história de quem perdeu o paraíso, teve que recomeçar no mundo primitivo, Os Herdeiros da Terra é a história de quem lutou e conquistou o direito de ficar. Vamos acompanhar os dias atuais e o futuro próximo do nosso planeta, exatamente neste momento em que deixamos de ser um mundo de provas e expiações para entrarmos na aguardada era de regeneração, guiados por novos mentores no plano espiritual. Se este filme de Kiron tocou seu coração e ajudou a visualizar a beleza da doutrina espírita e da evolução planetária, por favor, já deixe seu like, inscreva-se no canal. É a sua inscrição que permite que esta mensagem chegue a mais pessoas que buscam luz e entendimento. Se quiser ser um pilar desta obra, clique no botão Seja Membro. Seu apoio direto é o que financia a criação de roteiros, arte e a expansão deste universo. Muita paz, muita luz para todos. Namastê e até a próxima. Tchau, tchau.